Estamos de volta com o Essencial e eu estou aqui com o professor Marcos Fucarrori, que vai nos falar sobre o trabalho que ele desenvolve com os motoristas que têm medo de dirigir. Me conta uma coisa, Fucarrori, quais são as causas mais comuns que levam essas pessoas a terem medo de dirigir? Pronto, a causa mais comum é a educação, né? Durante o processo, as pessoas submetem-se a uma análise, né, onde a educação interfere principalmente na submissão. Tá? Então, a pessoa que desenvolve esse medo, ela normalmente são submissas. Sim. Então, elas deixam com que outras pessoas interfiram na vida, né, na própria vida. Então, quando a gente vai fazendo essa análise, você percebe que existem muitos pontos para serem trabalhados. Sim. E isso tem alguma relação com a idade ou a faixa etária? Se vê uma quantidade maior, se percebe uma quantidade maior de pessoas que têm esse problema? O medo de dirigir não tem idade. A partir do momento que a pessoa tira a habilitação, ela pode desenvolver essa síndrome. Como na realidade, o medo de dirigir, isso é uma síndrome, conhecida como uma maxofobia, ou síndrome do carro na garagem. A pessoa, no momento que vai assumir o volante de um veículo, ela trava. Então é esse transtorno, né, que é conhecido como o medo de dirigir, né? Então, durante a análise, a idade ela não tem interferência. Apenas ela se manifesta, a pessoa só busca ajuda a partir dos 25 anos. Né? São poucos os casos que aos 18, 20 anos as pessoas buscam ajuda, porque aceitam julgamento de parentes, amigos, né? Informando, vá treinar, que você treinando você consegue. Né? Então isso fica protelando e com o passar do tempo a pessoa vê que não consegue de verdade, né? Submete-se a vários treinamentos, existem treinamentos que dizem que tem acompanhamento com psicólogos, enfim. E não consegue fazer com que a pessoa volte a dirigir, né? Então esse tratamento ele vai diretamente ao ponto, porque vai ser analisado todos os processos que existem em educação, formação, e caráter, para ser trabalhado e dosado para que aquela pessoa volte a ter segurança no trânsito. Bom, Fucarrori, estou curiosa para saber como é que você trabalha essa síndrome das pessoas. Mas você espera um pouquinho, já você me explica. Porque agora eu vou dar um recadinho para o pessoal de casa. Todo mundo sabe, aproveitar ao máximo o sabor e os nutrientes sem exagerar é o verdadeiro significado de comer bem. E é exatamente isso que você encontra nos produtos Camil, a maior linha de grãos do Brasil. Do arroz com feijão a tipos raros, originários de diversos lugares do mundo e até pratos prontos, sendo a base uma alimentação saudável. Todos produzidos com um padrão de qualidade de uma empresa que exporta para mais de 50 países. Camil, de grão em grão, se constrói uma das maiores empresas de alimentos do Brasil. E a Camil tem muito mais para você. Acesse o site Camil e descubra várias receitas que podem tornar o seu dia a dia mais saudável e com um gostinho de quero mais. camil.com.br. Já me deu água na boca. Vou correndo para casa fazer meu arroz e feijão Camil. Camil, saudável, é comer bem. Muito legal, né, gente? Bom, Fucarrori, eu quero saber agora como é que você trabalha na prática essa síndrome. Bom, inicialmente a pessoa quando entra em contato é marcada uma consulta de avaliação. Tá? Nessa avaliação eu vou identificar os pontos que vai ser preciso trabalhar. Tá? E ao dar início a esse processo, vai ser feito uma série de perguntas, né, onde aquelas respostas vão servir de parâmetros para que eu desenvolva, né, os exercícios, tá? E toda a dinâmica para que aquela pessoa resgate a autoconfiança, domínio do veículo, noção de espaço, né, e pensamento rápido. Né? Então, partindo desse princípio, a gente vai começar a socializar ela no trânsito. Né? Porque o trânsito você tem que lidar com diversos comportamentos de outros motoristas e você tem que saber lidar com aquela situação. É verdade. Tá? No momento que uma pessoa não tem educação, ela não sabe como utilizar uma buzina, na verdade. Então, como vai agir, né? Quando a gente está, por exemplo, se comportando, né, seguindo uma corrente de tráfego, ou seja, no engarrafamento, né, qual é a postura correta daquela pessoa, né, o que é que está certo, o que é que está errado.
não é? Muitas vezes as pessoas elas não conseguem identificar o que é certo e o que é errado. Então é necessário que seja exposto, né, claramente para aquela pessoa que qualquer comportamento que esteja fora, né, da legislação é errado, né? Eu cito sempre uma buzina, né? As pessoas que têm medo de dirigir, elas temem a uma buzina. Então se você, assusta, né? quando ela vê uma buzinada, eu errei, o que foi que eu fiz? Parou e não... Pronto, já fica imóvel, já perde a não atenção, sabe mais o que fazer. já perde a atenção do foco. Então são esses detalhes que a gente vai trabalhar. E muitas vezes, né, a pessoa sai da autoescola e inicia um processo de direção nas ruas, até incentivado pelos pais, né? Aquela pessoa não está de fato 100% preparada, porque nenhuma autoescola prepara aquela pessoa 100%. Sim. Então ela cria a sua forma de ver as coisas, né? Porque ela aprendeu legislação, ela aprendeu primeiros socorros, tudo que aprende na teoria é diferente de quando você vai colocar na prática, né? Então aquela pessoa ela começa a formar o seu caráter. Então se ela não tiver um acompanhamento, né, se dizer que aquilo está certo ou que está errado, ela mesma vai vendo aquelas coisas lá, eu estou fazendo isso, está certo. Está achando que está certo. E começa a fazer uma série de erros achando que está certo. Fora que tem situações inusitadas, né, e que a pessoa tem que estar preparada para isso. Isso, para uma fechada, ela saber quando é uma fechada, hoje, quando é que ela está trafegando na faixa correta, né? Quando é que ela pode ultrapassar, quando é que ela pode frear. Com segurança, porque ela deve ter Tudo tanto com medo segurança, que tem tudo medo com até de segurança. ultrapassar, né? É verdade. Isso aí é uma coisa que a gente cai muito em cima. Eu sempre falei, olha gente, não vão, porque as pessoas falam que para perder o medo é só encarar, é só não é ter assim que não é né? assim. Olha aí, gente, aí você está que... colocando em risco a sua vida, a vida dos outros, né? Os danos materiais, né, que você pode causar. Então é muito importante você não se arriscar. Só quando tiver segurança. E demora quanto tempo esse processo? Depende muito da avaliação, que é feita na consulta, tá? Os casos mais graves demoram apenas 30 dias, tá? E tem casos que apenas um dia é resolvido. Então é muito rápido, né? Muito rápido. Eu já atendi casos de pessoas que viajaram até para São Paulo, fizeram um tratamento de 3 meses e em apenas uma semana eu resolvi o problema. Teve resultado. Isso, ele nem sequer sentava no banco do motorista, não conseguia pegar a volante. Fez esse tratamento em São Paulo, fui procurar ajuda em São Paulo e eu curei esse rapaz em apenas uma semana. Que legal, né, Fucahori? Porque agora tem uma esperança para as pessoas que acreditavam que nunca iriam conseguir dirigir. Exatamente. E eu quero passar para as pessoas como ela vai identificar, né, que necessita desse tratamento, tá? Normalmente, quando já passaram por vários treinamentos, né, nas autoescolas, né, ajuda de pessoas, de psicólogos, até psiquiatras. Tá? Eu já atendi pessoas que estavam fazendo tratamento com psiquiatra, tomando medicamento. Não é? Então, quando vê que não tem mais solução, pode procurar o tratamento. Né? Caso não queira perder tempo, vem logo direto ao assunto, né? Porque aí você já está cortando o mal pela raiz. Então pode entrar no site, né? No site você vai ver vários depoimentos, tá? De pessoas que passaram pelo tratamento. Né? O site é o sosdirigir.com.br, tá? E os telefones 9966 3040 ou 3265 4307. Né? Ligue e marque já a sua consulta. Muito obrigada, Fucahori. Foi muito bom o nosso papo. E acredito que agora as pessoas vão ter mais coragem de procurar uma ajuda para poder dirigir, não é isso? E o Essencial vai ficando por aqui. E você em casa gostou? Então, acesse nosso blog, participe dos nossos sorteios e deixe suas sugestões. Adorei estar com vocês. Tchau!